E aí galera, boa tarde. Boa tarde para vocês que estão aqui, boa tarde para quem acompanha ao vivo no YouTube. Em especial vou dar um abraço pro meu amigo Jorge, que ele está assistindo através do YouTube. Então um abraço, Deus abençoe. Não sei se vocês sabiam, mas está passando ao vivo tudo isso aqui, tá? Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas amém. Me chamo Pedro, tenho 21 anos. Atualmente estou no último ano de Direito. Tive a graça de já passar na OAB na primeira prova, então graças a Deus está dando tudo certo. Só preciso apresentar o TCC. Mas, no mais, namoro a Maria Carolina, a mulher mais bonita desse mundo. Gostou dessa? Essa. Participo do grupo de oração Kairos. Aí, faz aproximadamente 6 anos que eu comecei essa caminhada. Minha mãe tá ali, a Mara, dá um tchauzinho pra mim, mãe. Amo você, minha mãe ali. Hoje eu fui convidado para falar de 2 dons que já foram premeditados, já foram até falados um pouco. Eu vou falar do dom de ciência e do dom de sabedoria. Mas antes de entrar a fundo acerca desses 2 temas, desses 2 dons, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Ezequiel 47, a mesma passagem que a Elô usou hoje de manhã. Convido você a abrir rapidamente para não tomar muito nosso tempo. Enquanto a Elô pregava, em cima dessa passagem o Senhor colocava em meu coração para que eu começasse com ela. E eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou iniciar dizendo, porque é necessário a gente introduzir aquilo que nós vamos falando para a gente realmente absorver da melhor maneira possível aquilo que vai ser trabalhado. Ezequiel 47, versículo 1, eu vou começar da metade dele. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Vou pular agora para o versículo 9. Em toda parte, aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo que essa água atingir se tornará são e saudável, e em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. A palavra do Senhor. Não sei se você se recorda daquilo que a Elô disse. Ezequiel foi tomado pela ação do Espírito Santo, e ele teve uma visão espiritual de um templo, que ele caminhava nesse templo, e à medida com que ele caminhava, a água se aumentava, digamos assim. E exatamente isso é o que está acontecendo aqui hoje. Meu querido, você não entra para a igreja a fundo na sua experiência de oração, não. Você dá passos. Tanto é que nós nos tornamos não mais difíceis quando nós estamos há mais tempo, mas nós queremos mais. E o que eu quero dizer com isso? A primeira experiência de oração que a gente faz, ela estrutura os nossos pés, ela nos dá uma estrutura, nos coloca de pé e nos reaviva. Por isso que a água, na visão de Ezequiel, ela só chega até o tornozelo, porque nós precisamos entender que para ser de Espírito Santo, para ser de Deus, é necessário ter força para ficar de pé. E depois ele começa a andar e começa a caminhar, e essa água chega ao joelho para dar dinamicidade, para você entender que você necessita ir além, porque o Espírito Santo ele é dínamos, ele é movimento, e você precisa ter essa destreza de se movimentar. E mais para frente, ele entra e ele precisa nadar, ou seja, quando nós nos damos inteiramente, nós entendemos que nós precisamos nos formar assim, nós precisamos vir aqui e ficar talvez o dia inteiro, que é uma loucura, claro, é uma loucura, mas eu fico imaginando se Pedro, Paulo, não tivesse abandonado essa vida, e dado esse passo adiante. Nós estamos aqui para adentrar esse tempo. E o porquê eu li no versículo 1, da onde jorrava água. A água ela escorria do lado sul, da parte direita do altar. Cantamos há pouco que nós queremos entrar na chaga e no coração de Deus.
A água que escorria no altar em Ezequiel é a mesma água que saiu do coração de Jesus no alto da cruz. Nós precisamos entender e saber que a nossa vida, ela precisa estar concentrada naquilo que nos dá um aporte espiritual e nos dá um aporte físico, para que nós possamos aguentar. A mesma água que escorria lá atrás, hoje escorre sobre a minha e a sua vida. Antes da nossa igreja ser uma igreja de dons, ser uma igreja de milagres, a igreja é um lugar de efusão. Nós não estamos aqui pelos dons, nós estamos aqui pela efusão que o Espírito Santo nos traz. Dons é consequência. Antes de ser uma igreja que pregava, antes de ser uma igreja que realmente trabalhava nos milagres, que é importante, eu não estou descreditando isso, mas nossa igreja é uma igreja de efusão. Tanto é que a nossa igreja, ela se inicia no ventre de Maria, ela é uma igreja primeiramente mariana, torna-se em Pedro uma igreja petrina, ou seja, uma igreja que Pedro é a pedra, na qual se ergue a igreja. Mas só que a igreja somente nasce com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o que dá dinamicidade na nossa igreja, é Ele que movimenta, é Ele que trabalha em nós. Meu querido e minha querida, não sei o que é o Espírito Santo para você, mas o Espírito Santo tem que ser aquilo que o ar é para nossos pulmões. O Espírito Santo tem que ser para nós aquilo que o ar é para nós. A rapaziada, eu acho que vai entender melhor. Sabe quando você está soltando pipa? E que a pipa está lá longe e tem um monte de nuvem, você não consegue enxergar a pipa? Talvez assim é com a nossa vida e com o Espírito Santo. Talvez você não veja, mas você sim, sente Ele puxando a linha. A nossa vida precisa ter intimidade, a ponto de nós entendermos que não precisa de algo gigantesco, mas o simples puxar da linha do Espírito Santo já nos faz ser mais santos, já nos faz caminhar na presença de Deus. Amém? Até aqui você me entendeu? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: hoje o Senhor quer ter intimidade com você. Vira para a pessoa que está do outro lado e fala: hoje você vai entender o que o Espírito Santo quer fazer com você. Nessa pregação, meu querido, peço de coração que você se atente a tudo. Eu quero que você entre nessa atmosfera. Nós vamos trabalhar aqui 2 temas que, na teoria e na prática até, são temas que a gente até conhece e talvez não sabia que tinha esse nome. Mas eu peço que vocês entrem na atmosfera do Espírito Santo, porque nós precisamos entender com a visão espiritual aquilo que Deus quer para nós. Como o Sana havia dito na pregação dele, os dons são gratuitos e eles são dados a todos e são distribuídos da maneira que mais apraz a Deus. Mas quando nós formos pedir dons, a gente não precisa segregar. Na terça-feira eu vou pedir dom de sabedoria. Na quinta, profecia, né? Quinta-feira profecia fica massa. Não, nós precisamos pedir todos os dons, porque todos os dons são gratuitos e são nos dados. Nós precisamos ter essa visão e realmente falar de todos os dons, querer todos os dons. Para você ter uma ideia de como o dom é gratuito e não é mérito, quem sabe de quem é a frase? Quem acertar de quem é essa frase, o Adson vai pagar uma pizza. Aqui o Adson, boné vermelho aqui. A frase é: jovens, se você for aquilo que Deus quer, você incendiará o mundo. Santa Catarina de Sena aqui, assopraram, Sana. Pois paga uma pizza pro Sana aqui. Santa Catarina de Sena. Em 1970, Santa Catarina de Sena foi declarada doutora pela igreja. Sabe o que ela é? Analfabeta. Irmão, não tem limitação para agir de Deus na sua vida, não. Em 1970, ela foi declarada doutora mesmo sendo analfabeta. Sabe os escritos dela? Ela ditava para que outras pessoas pudessem escrever. E você acha que a sua limitação é impeditivo para ser de Deus? Me desculpa dizer,
Talvez eu não tenha a mesma qualidade para você, talvez eu não seja tão bom quanto você. Não quero me erguer aqui, me vangloriar pelo que sou. Mas eu creio que a sua limitação é muito pequena para a grandeza de um Deus que é capaz de nos amar tanto. Continuando, agora eu vou entrar especificadamente em cada tema, para não tomar muito tempo de vocês. Então nós temos que frisar que nós vamos trabalhar o dom de ciência e o dom de sabedoria. Esses dons são, vamos fazer um mapa mental aqui, galera. Dons infusos. Efusos, infusos são aqueles ali que estão escritos. Efusos, revelação, poder e obra e inspiração. Nós vamos entrar em dons efusos de revelação. Entenderam? Fez a liga aí? Ou seja, então tratando-se de um dom efuso, ele precisa ser necessariamente para a santificação da comunidade. Entenda a comunidade não como uma igreja talvez cheia, mas talvez a pessoa que está do seu lado já é comunidade, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá Jesus estará. Então entenda a comunidade não como algo gigantesco, mas como algo também presente no nosso dia a dia. E para iniciar eu vou trabalhar o dom de ciência. E eu peço licença para vocês porque eu vou ler o que o Papa Francisco disse sobre o dom da ciência, que para mim é fenomenal e resume o dom inteiro em si. O Papa Francisco, falando dos dons do Espírito Santo, disse que preste muita atenção em cada palavra, e realmente entenda muito mais a lei do que uma justa posição de palavras. Entenda o significado de cada palavra nesse texto. Vou iniciar. O dom de ciência faz com que o cristão penetre na realidade deste mundo, sob a luz de Deus, que ele veja cada criatura como um reflexo da sabedoria do Criador. O dom de ciência leva o homem a compreender o vestígio de Deus, que há em cada ser criado. O homem foi feito para Deus e só nele pode descansar, como disse Santo Agostinho. Com esse dom, o cristão reconhece o sentido do sofrimento e das humilhações, no plano de Deus, que liberta e purifica o homem. Não sei se você conseguiu captar tudo aquilo que o Papa Francisco quis dizer. O dom da palavra de ciência é realmente quando Deus revela, por isso um dom de revelação, porque Deus se revela a nós, Deus revela algo a nós, que nos faz capazes de entender o vestígio do próprio Deus. Ou seja, é algo extraordinário que se une ao ordinário e que é capaz de transformar uma vida. Nós precisamos entender, em especial quando tratamos de dom de oração em línguas ou qualquer outro dom, não é porque nós utilizamos cotidianamente que ele deixa de ser extraordinário. A extraordinariedade dos dons não está na quantidade de que ela é praticada, mas está no coração que é capaz de pedir e numa sabedoria que é capaz de entender aquilo que são os desígnios de Deus. Nós precisamos dar um passo a mais. E o dom da ciência, da palavra de ciência, é quando Deus revela a nós, o revelador no caso, alguma situação, algum problema, alguma dificuldade, e Ele mostra o porquê disso. Um exemplo básico, quando você vai ao médico, quando você está com febre, você vai para descobrir o porquê você está com febre, porque febre é um sintoma e não a doença. Assim é a palavra de ciência na nossa vida. Deus revela a nós a causa do problema, Ele revela a nós o que tem acontecido, para ficar bem claro, sabe aquela pessoa que quando você está na experiência de oração, você ajoelha lá, em volta do Santíssimo, essa pessoa chega, coloca a mão em você, e parece que ela viveu com você todos os dias da sua vida, que ela fala a sua vida inteira. Aí você olha assim e fala, gente, o que essa irmã está fazendo? Porque Deus é capaz de revelar às pessoas os nossos problemas, não para nos descreditar, não para nos deixar mal e muito menos para julgar, mas realmente para liberar uma cura, liberar uma graça. Tanto é que o dom do discernimento, ele precisa estar em todos os outros dons. Meu querido, imagina se o Sana está rezando aqui por mim, e ele pega e fala assim,
Pedro, o Senhor coloca, no microfone, Pedro, o Senhor coloca no meu coração que você está assim porque você roubou. Eu levanto de que jeito? Não teve discernimento nenhum para falar isso para mim. A não ser que ele falava, roubou o coração da Maria, e ficaria... Tô ganhando passe livre para jogar futebol no final de semana, é isso, tá ligado? Então, realmente nós precisamos entender que à medida dos dons, à medida que nós conhecemos os dons, nós precisamos exercitá-lo da melhor maneira possível. E por isso nós estamos aqui sentados, estudando e entendendo o que cada dom significa na nossa igreja. O dom da palavra de ciência, ele é, digamos assim, eu acho que na nossa visão como decanato, ele é o mais palpável. É aquele que comumente acontece no nosso grupo de oração. Comum não porque é ordinário, é extraordinário sim, mas comum no sentido de cotidiano. E o dom, esse dom é muito bonito, porque ele revela o vestígio de Deus. E entender o que é vestígio de Deus é algo impressionante. Se somos obras e criaturas de Deus, o vestígio de Deus é conhecer aquilo que somos e aquilo que o outro é. Não para descreditar, muito menos para julgar, mas sim para ajudá-lo a uma liberação de uma cura, a liberação de uma graça. Principalmente o ministério de oração por cura e libertação. Valeu pelo sopro. Quando eles estão rezando pela gente, eles revelam algo que a gente tinha 5 anos, velho. E os caras conseguem lembrar e nos fazer recordar. Mas eles não falam isso para publicizar você, mas falam isso para te ajudar numa cura, para te ajudar a ser melhor. Então nós precisamos entender que o dom da palavra de ciência, ele é revelado através da oração, e ao final nós vamos praticá-lo. Para receber o dom da ciência, basta fazer como todos os outros, pedir o Espírito Santo e deixar com que ele haja da melhor maneira possível. Fazemos uma oração em línguas, e deixamos que Deus trabalhe em nós. Deus pode vir com palavras de profecia, palavra de ciência e sabedoria. Um exemplo de palavra de ciência, quando Isabel vai visitar Maria e fala de Jesus, e ela percebe que Jesus está ali. A mente humana não seria capaz de analisar só pela situação que Maria seria a mãe de Jesus. Mas Isabel, através do dom da palavra de ciência, soube compreender o vestígio de Deus na humanidade. Outra passagem que nós vamos ver, e eu já peço até para você abrir, lá em João 4, 16 a 19. Eu vou explicar o dom de sabedoria também, e depois a gente lê a passagem e destrincha ela. O dom de ciência, então, ele tem o objetivo de nos dar um diagnóstico da situação. Ou seja, Deus revela a nós, através da pessoa do Espírito Santo, que é esse Deus em movimento, aquela situação específica. E nós, através do discernimento, nós precisamos entendê-la e saber passar da melhor maneira possível, tendo sempre como base, como fundamento, a caridade, ou seja, o amor, e aquela máxima que todo mundo aprende na vida: se coloca no lugar da outra pessoa. Você ia gostar de ouvir isso dessa forma ou não? Então nós precisamos levar em consideração que a palavra de ciência é um dom efuso de revelação, porque Deus revela a nós. Sendo de revelação, nós precisamos discerni-lo. E discernindo, nós precisamos falar da melhor maneira possível, tomando sempre por base a caridade fraterna, ou seja, o amor pelo outro. Vou explicar agora um pouquinho da palavra de sabedoria, mas mantenha aberto João 4, que eu vou explicar os dois em cima dele. Intimamente ligada à palavra de ciência está a palavra de sabedoria.
Se a ciência é um diagnóstico da situação, é quando Deus revela a nós a causa. A pessoa talvez está depressiva e você está rezando por ela, e você sente no teu coração que ela está depressiva porque o pai dela se matou quando ela era nova. Ou seja, Deus te mostrou a causa da depressão dela. Não porque você é bom, mas porque o Espírito Santo age em você. E quando Deus revela isso a você, concomitantemente, a palavra de sabedoria geralmente já vem conjuntamente. A palavra de sabedoria nada mais é do que o próprio Espírito Santo suscitar no meu e no teu coração a melhor maneira de dizer como, quando, local, que jeito. Então a palavra de sabedoria é realmente essa análise da situação à luz do referencial do Espírito Santo, para que realmente a graça aconteça da maneira plena. Imagina, igual aquela situação do Sana, imagina se o Sana fala isso no microfone. Seria certo, talvez aquilo era o que eu precisava ouvir, mas você não precisava ouvir, a vida era minha, eu precisava saber porque é uma coisa íntima. Diferente de situações em que nós rezamos em comunidade, e aí Deus revela algo. Por exemplo, a nossa usina lá em Porecatu, eu lembro uma vez que nós fomos num encontro de intercessão, que nós rezamos lá, acho que a Elô estava, nem lembro quem estava, o Felipe estava, não sei se ele está aqui também, e lá foi revelado a nós em oração, que a usina de Porecatu voltaria a funcionar, e dava o motivo daquilo, porque aquilo, faltava a oração das pessoas, faltava a fé das pessoas que realmente voltaria a funcionar. Então, através dessa palavra de ciência, naquela altura, Deus suscitou no nosso coração que nós rezávamos pela nossa cidade, e mostrou a causa e o motivo daquilo, e concomitantemente aquilo, a palavra de sabedoria já estava anexa, ou seja, precisamos ter fé e rezar, para que a graça do Senhor aconteça. Então a palavra de sabedoria é um prognóstico, ou seja, é como fazer, o que você tem que fazer. Enquanto na ciência você vê, na sabedoria a gente age. Isso precisa ficar muito claro em nós. Nós precisamos entender da melhor maneira possível como funciona o Espírito Santo, mas sem deixar que a nossa humanidade faça com que esses dons caiam no nosso esquecimento, caiam como se fosse algo cotidiano. Me desculpa dizer, mas se você trata dons como algo ordinário, não ordinário no sentido de que você tem que fazer sempre porque você tem que mesmo, mas eu falo no sentido extraordinário da coisa. Deus não quer um ventrílogo, Deus não quer uma pessoa que só repete o que o outro faz. Deus quer verdade. Nós pedimos tanta coisa a Deus, mas quando Deus pede a nós uma verdade, nós não somos capazes de dar. Decanato de Porecatu, nós precisamos silenciar para escutar o que Deus quer, e parar de achar que os nossos achismos são aquilo que Deus quer falar, porque nem sempre é. Precisamos ouvir detidamente a voz de Deus, saber silenciar e se calar, mesmo que aquilo for contrário do que a gente pensa e do que a gente traz, mas porque o Senhor falou, e só Ele tem palavra de vida eterna, e eu vou cumprir. Vou abrir aqui a passagem de João, espero que vocês já tenham aberto. Só a título de exemplificação bíblica, para vocês acharem que eu não estou falando asneira, nem algo que eu estou criando. Na passagem de 1 Reis, acho que todo mundo conhece essa passagem, quando Salomão pega aquela criança em que duas dizem que são a mãe. Vocês lembram dessa passagem, sim ou não? E aí o rei Salomão fala para dividir o bebê e dar cada parte para uma.
Naquele momento, Salomão agiu com uma palavra de sabedoria, porque ele sabia, não pelos méritos humanos, mas pela revelação divina, que aquela mãe que fosse a verdadeira não deixaria com que o filho morresse para agradar somente a tua parte. Outro exemplo muito claro, isso eu acho, é o que eu gosto de falar, porque trata da área que eu sigo, a área de direito. Quando Jesus é interrogado acerca dos impostos da época, Jesus não podia falar que ele pagava impostos a César, porque senão o povo de Jerusalém iria ser contrário a ele, porque ele se dizia rei de Jerusalém. Por outro lado, ele não podia falar que não pagava impostos, porque senão ele estaria sonegando. E Jesus, numa palavra de sabedoria extrema, diz simplesmente: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, fazendo com que todo o povo se calasse e entendesse que ele era realmente o Messias. Já abriram na passagem de João? João 4. Vou começar do versículo 7. Anteriormente, Jesus tinha saído de perto dos discípulos e tinha ido até essa localidade. Agora eu vou começar a ler o que aconteceu. Versículo 7. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de mim, de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os filhos de seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todos aqueles que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para que eu já não ter sede, nem vir aqui a tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tem marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Palavra da salvação. Nessa passagem nós conseguimos ver claramente a palavra de ciência e a palavra de sabedoria. E uma coisa muito interessante, que nós precisamos levar isso a nível de grupo de oração, é a tratativa com que Jesus teve. Quantas vezes nós, nas nossas pregações, nas nossas falas, nós apontamos o dedo, nós falamos que tal pessoa faz tal coisa, tal pessoa faz tal coisa, e esquecemos que quando apontamos um dedo, 3 dedos são apontados para nós mesmos.
sublime naquela fala, porque antes de Jesus falar o motivo, que era aquele que, quando Jesus fala, vai e traz o teu marido, foi naquele momento que aquela samaritana entendeu que ele era o Messias, porque ninguém sabia que ela já tinha tido 5, e que aquele que ela estava adulterando uma mulher. Essa foi a palavra de ciência de Deus, mas o modo com que Deus, através da pessoa de Jesus, falou à samaritana, não foi com os 2 pés no peito não, às vezes é sim necessário, mas Jesus chegou cativando. Jesus chegou nela e falou assim, essa água aí é massa, mas se eu te der a água que eu tenho, você não tornará a ter sede. E a samaritana pega e fala assim, mas o poço é muito fundo, eu não consigo tirar essa água. E Jesus vai lá e fala novamente, se você conhecesses o dom de Deus, jamais pediria, jamais beberia essa água e tornaria a ter sede, porque a minha água jorra para a vida eterna. E somente depois que Jesus cativa aquele coração, Ele traz aquela palavra de ciência que é capaz de libertar o coração daquela samaritana. E quantas vezes na nossa vida nós esquecemos de atrair as pessoas através de Jesus, ao invés de repreendê-la. A nossa igreja é sim uma casa, mas infelizmente ou felizmente, ela tem se tornado um hospital, e como hospital nós precisamos entender, e nós precisamos acolher. E mesmo que consideremos, e é uma casa, não sei na sua, mas quando eu ficava doente em casa, minha mãe corria lá e me ajudava, minha avó, minha família inteira. Quer você entenda a igreja como casa ou como hospital, é necessário acolher, é necessário saber falar, saber dizer e tratar tudo com amor. E entender que através desse Espírito Santo, Ele nos revela coisas, através da intimidade. Não sei se vocês aqui já tiveram a experiência de estar conversando com uma pessoa aleatória, assim, amigo seu, nem está no grupo, nem nada, está na rua, e essa pessoa começa a te contar as coisas da vida dela, e você vê que ela está sofrendo, e na medida com que ela vai falando, você já, através do dom da ciência, você consegue no teu coração saber o porquê, e você fala para ela, mas e aí, como está a sua família? E ela pega e fala assim, mas minha família está destruída. Mas isso só é capaz de ser gestado em nós através de intimidade. Porque através da intimidade nós gestamos em nós santificação. E gestando santificação nós santificamos a comunidade. Que tomemos por base toda a nossa vida e toda a nossa história. Ninguém nasce sabendo. Eu lembro a primeira vez que eu fui dizer uma palavra de ciência, eu acho. Gente, aparecia a Maria Bethânia falando. A tremedeira de voz, nem eu entendi o que eu falei. Jesus, gosta. Mas eu falei. E é assim na nossa vida, nós precisamos abrir a nossa boca. Dificuldade aqui, todo mundo passou. A primeira vez que eu preguei é uma tremedeira, meu Deus do céu. Mas é assim. Como tudo na vida, nós precisamos potencializar em nós. E eu digo uma coisa para você, para nós já irmos finalizando. Recebemos o batismo no Espírito Santo, através do nosso batismo na igreja. E o batismo que nós recebemos na igreja, ele tem um caráter indelével. O caráter indelével do batismo quer dizer que não se apaga. Meu querido, eu não sei o que você fez até hoje, eu não sei o que você fez até chegar aqui, mas não apaga a mancha do batismo no Espírito Santo em você. Internalizamos os dons através da catequese, através da crisma, e potencializamos ele através do batismo carismático. E nós precisamos exercer esses dons, porque esses dons edificam toda a comunidade. Permita-se ser usado. Mas uma coisa eu vou dizer para você: quem não for ousado, nunca será usado. Deus não usou na história inteira bíblica, tirou o pescador para se transformar em pedra, e Ele pode tirar de você, da onde você está, para transformar em um santo que você já é. Deus quebra todos os paradigmas,
mas seja ousado em pedir. Não deseje pouco, deseje muito. Nós precisamos querer muito. Aquilo que os santos mais diziam, é que a grandeza do Espírito Santo está em todas as vezes que pedirmos, Ele nos saciar, e no outro dia nós queremos algo a mais. Peça ao Espírito Santo com o teu coração, com a verdade do teu coração. Permita-se viver no teu interior. Quantas vezes nós gritamos, nós dizemos algo. Nós não conquistamos Deus pelas nossas cordas vocais, não. Não é pela intensidade da nossa voz. Porque senão Deus só chamaria cantores para a obra. É pela intensidade com o teu coração. É capaz de dizer que Jesus é o Senhor. Sabe naquele caso bíblico naquela passagem bíblica, que o cego grita, Jesus, filho de Davi, me cura. Imagina que Jesus estava caminhando, não era só ele que estava gritando. Pensa a quantidade de gente que estava gritando, mas Jesus foi capaz de ouvir a voz daquele homem. Mas quando aquele homem fala, Jesus, filho de Davi, Davi era rei. E quando ele grita, Jesus, filho de Davi, ele reconhece que Jesus é rei. E por isso Jesus se atrai, porque ele foi ousado. Todo mundo estava gritando, Jesus olha para mim, Jesus não sei o quê. Mas ele foi ousado. Ele foi capaz de dizer, Jesus, filho de Davi, porque eu sei que ele é rei. Para finalizar, eu convido você a abrir numa passagem. Agora eu juro que é para finalizar mesmo. Deixa eu só achar a passagem aqui que eu me perdi. Mateus 21. Versículo 18 a 20. Confesso a vocês que quando o Senhor me colocava essa passagem eu não entendi. E eu precisei meditar muito essa passagem para entender o que Deus queria para nós nessa tarde. Então de todo o meu coração espero que vocês entendam. E peço que vocês não se dispersem. Nós já estamos finalizando. Talvez você leia o título dessa passagem, a figueira amaldiçoada, e fala, meu Deus, o que ele quer falar com isso? E eu vou começar a ler. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Quem fala aqui é Jesus. Então de manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas, e disse-lhe, jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. Palavra da salvação. De manhã, Jesus, quando voltava à cidade, ele teve fome. Meu querido, o que o filho pródigo teve quando ele saiu? Ele teve fome, mas a fome do filho pródigo era a fome de Deus, de Pai. A fome de Jesus aqui é a fome de você. Jesus tem fome de você. E quando Jesus, com fome, ele olha uma figueira, para quem não sabe, a figueira dá fruto junto com a folha. E ele só viu folha e não viu fruto. Ele disse, jamais nasça fruto de ti. Nós precisamos frutificar na obra de Deus. Assim como aquele filho pródigo tinha fome de Deus Pai, Jesus tem fome de nós. E Ele quer encontrar em nós frutos, para que a obra de Deus seja plena. Meu querido e minha querida, quando o filho pródigo disse, dá-me o que tem, dá o que é meu, só foi desgraça, perdão da palavra, só foi desgraça na vida dele. O anel no dedo, a túnica nova, só vem no faça-me. Deus precisa que você se faça primeiro. Tanto é que a nossa moção decanal é realmente entender que nós precisamos de uma vida interior. Então para de pedir para Deus, dai-me Deus, dai-me Deus, mas faça-me Deus.
Deus precisa nos fazer, Deus precisa nos moldar através do Espírito Santo. Convido você aí ficando de pé. E sem perder esse clima de oração, nós vamos pedir a Deus um batismo genuíno no Espírito Santo. E na sequência nós faremos um momento de silêncio para que realmente a graça de Deus aconteça. E Deus quer manifestar no nosso meio palavras de ciência, de sabedoria. Mas entenda, faça-me Deus, para que eu possa ser usado da melhor maneira possível. Chega de pedir as coisas para Deus. Pede para o Senhor somente te fazer. Dom é consequência de intimidade com o Espírito Santo. Ouse em pedir, ouse em dizer. Porque todos aqueles que ouviram Jesus, e hoje eu já quero denunciar esse Espírito Santo do Paraguai que você recebe. Me desculpa dizer, irmão, mas quando Paulo receberam o Espírito Santo, antes deles receberem, Pedro negou Jesus 3 vezes, Paulo atacava todos os cristãos, mas quando receberam o Espírito Santo, eles nunca mais caíram, nunca mais. Sabe o que é permanecer? Não falo o que é estar 100% sempre, mas é entender que existe algo que te fortifica. Mas para isso nós precisamos ser cheios, nós precisamos entrar. Eu convido você a fechar os seus olhos. Tinha dito no início que nós vamos viajar. Hoje Deus quer que você seja um astronauta. Saia dessa atmosfera e entre na atmosfera espiritual. Adentre espaços que talvez você nunca adentrou. Um santo e uma santa precisa entender e sair do mundo natural e buscar as coisas de Deus no mundo extraordinário. Entre nessa atmosfera que é só tua, do Espírito Santo. A atmosfera de um Deus que é capaz de nos amar e nos querer. Entre nessa atmosfera que é só você e o Espírito Santo. Essa atmosfera em que o tempo e o espaço se perdem, porque o eterno vive, a imortalidade vive. E a maior atmosfera que temos é o batismo no Espírito Santo em Pentecostes. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, assim como estamos. De repente veio uma língua, veio um sopro do céu, e todos ficaram cheios. Nessa atmosfera hoje, irmão, só vive quem quer. Mas te garanto, escute o ruído. Não importa para onde ele vai te levar, mas o Espírito Santo quer que você seja usado, que você seja ousado para ser usado na obra de Deus, através da palavra de ciência, através da palavra de sabedoria. Atmosfera do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo agir. Dentro de você, sinta esse vento que é capaz de nos levar a lugares inimagináveis. Tudo mudou, a vida nova. Faça-se o sol do céu, o sol.
Eu convido você a erguer os seus braços no mais alto possível. A Elô tinha feito isso no início da pregação dela. Nós chegamos até onde a nossa mão alcança. O resto é Deus quem cuida, é Deus quem age. A sua limitação se estende até a altura dos teus braços. Você não consegue ir mais alto que isso, mas o Espírito Santo é capaz de penetrar espaços de fé, espaços vazios e transformar a nossa história. Tenha a ousadia de pedir o Espírito Santo, assim como Pedro, assim como o apóstolo Paulo. Peça forte, faça-me Deus, faça-me Deus. Nessa atmosfera que estamos, nós queremos somente te sentir, Deus. Nessa atmosfera nós não queremos tempo nem espaço, nós queremos a tua presença real, nós queremos ser Deus, nós queremos ser cheios, nós não aguentamos mais uma vida longe de ti, Espírito. Nós queremos, Espírito Santo, assim como uma linha, que o Senhor possa nos guiar. Nós queremos intimidade para te sentir, ó doce Espírito Santo. Vem nessa atmosfera e nos faça cheio, nos faça cheio. Escuta o som do céu. Sinta o vento. Não há mais nada igual. Mais uma vez, ouça o som do céu. Escuta isso. Escuta esse som. Sinta esse vento, sinta essa graça. Declare que não há mais nada igual. Faça-me Deus. Explode em oração. Faz-me cheio de ti. Faz-me cheio de ti. Faz-me
música vai tocar só a parte ouça o som do céu. E nós vamos fazer um completo silêncio depois que dizer essa frase. Porque o Senhor quer revelar no nosso meio palavras de ciência e sabedoria. Nós vamos continuar essa oração em línguas. E assim que o ministério falar, ouça o som do céu. Quando eles terminarem, cessamos a nossa oração para ouvir o som do céu. Amém. Amém. O Senhor coloca no meu coração uma pessoa que é muito ferida no seu passado, talvez por uma briga familiar. O Senhor fala para você que onde está o veneno do teu passado, aí está o antídoto da tua santidade. Amém? Então nós queremos te agradecer, Jesus. Através do Espírito Santo nós queremos te bendizer. Obrigado por falar em nosso meio. Obrigado por falar em nosso coração. Obrigado por nos fazer entender a palavra de ciência e de sabedoria. E peço, Espírito Santo, que o Senhor guarde cada palavra que foi dita no íntimo do meu coração, para que eu possa frutificar, para que eu possa, assim como o filho pródigo, falar faça-me e receber de Ti a túnica nova, um anel no dedo, uma vida nova. Estou aqui, Senhor, não porque sou merecedor, mas porque o Senhor é na minha vida. Obrigado, Jesus.